Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui gravando mais um vídeo e hoje estou com uma convidada especial que é minha irmã Daiane. Oi gente! Então, o tema do vídeo de hoje é sobre filmes. Tanto eu quanto a Daiane, nós gostamos muito de filmes e hoje nós separamos 10 filmes gospel que nos ajudou muito, que nós gostamos muito e nós gostaríamos de compartilhar aqui com vocês. O primeiro filme que nós escolhemos é o filme Quarto de Guerra. Então, esse filme Quarto de Guerra é muito interessante, nos traz uma reflexão muito bacana, porque conta a história de uma mulher que passa por problemas no casamento, ela começa a enfrentar dificuldades no relacionamento dela, e daí ela conhece uma senhora que é muito sábia, que passa a orientá-la a como resolver esses problemas. Então ela traz a lição para essa mulher de aprender a orar, né, o poder da oração. Então ela começa a colocar em prática, levando até a Deus todos os problemas, as dificuldades que ela encontra e aprendendo a confiar mais em Deus. É um filme interessante, é mais voltado para a área sentimental, né, para o relacionamento, mas que a gente também pode trazer para todas as áreas da nossa vida. Muitas das vezes a gente tem problemas e a gente tenta resolver com a força do braço. Na realidade, o que a gente tem que fazer é colocar nas mãos de Deus e sair de cena. Ele nos orienta a tomar as decisões corretas, a fazer as escolhas certas, e esse filme traz essa reflexão pra gente. Vocês vão ver a história dela, o decorrer da história, as dificuldades que ela enfrenta, né, as atitudes que ela toma. É muito interessante e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o segundo filme que nós escolhemos é o filme Prova de Fogo. Esse filme é um filme bem interessante, né? Nós recomendamos principalmente para os casais, né? Os casais que estão passando por uma crise no seu casamento. Esse filme retrata a história de um bombeiro que ele se dedica muito em salvar vidas. Só que no seu casamento ele não tem conseguido. Ele está passando por uma crise com sua esposa e decidido a se divorciar. E é aí que seu pai entra em cena, sugerindo a ele um desafio de 40 dias. Cada dia ele precisa colocar algo em prática. Vocês estão curiosos para saber quais são esses desafios? Então assista esse vídeo que eu tenho certeza que vai impactar a vida de vocês. E o terceiro filme que escolhemos é Deus Não Está Morto. Deus Não Está Morto, na realidade tem o 1 e o 2. O filme Deus Não Está Morto 2 conta a história de uma professora que durante uma aula, ao responder a pergunta de uma aluna, ela acaba citando trechos da Bíblia e falando de Jesus. Só que ela é proibida, ela não pode falar de Jesus em sala de aula. Existe uma lei que proíbe os professores falarem de Jesus ou de religião durante as aulas, né, no ambiente escolar. E aí essa professora acaba sendo processada, tendo que encarar os tribunais, só que ela tem aí a sua fé testada. São coisas muito interessantes e legais que acontecem com ela durante todo o filme e mostra, né, traz ensinamento pra gente que a gente tem que manter a nossa fé independente do que acontecer, das dificuldades que a gente enfrenta. É um filme muito interessante também, vocês vão gostar, tenho certeza. Que a gente pode levar pro nosso dia a dia também, né? E o quarto filme que nós escolhemos é um filme muito lindo, que é Cartas para Deus. Bom, esse filme mexeu muito comigo. Eu chorei muito, eu confesso pra vocês. Esse filme retrata a história de um garotinho de 8 anos que ele tem câncer e ele faz as suas orações através de carta e envia pra Deus. Aí o que acontece? Um carteiro encontra as cartas desse garotinho. Esse carteiro também está passando por uma situação muito difícil e resolve ajudá-lo a mudar o destino de todos ao seu redor. Assista esse filme, sabe? Isso aqui é apenas um resuminho. Esse filme eu tenho certeza que vai mexer com cada um de vocês, porque é muito forte. O quinto filme que escolhemos é Uma Questão de Fé. Então, nesse filme também conta a história de uma jovem que vai para a faculdade. Ela é uma jovem cristã, a família dela é toda cristã, só que na faculdade ela começa a ser influenciada por um professor que ele contesta que as origens da vida são baseadas na Bíblia, né? São de acordo com a Bíblia. Ele disse que é de acordo com a ciência, né? Das origens do macaco, dessas coisas assim, e começa a influenciar essa jovem, né? E ela começa a se afastar da fé. O pai dela, quando começa a perceber isso, ele acaba indo até a faculdade e propõe a esse professor um debate, onde ele vai provar, onde ele procura provar a esse professor que ele está errado. É um filme muito interessante também. O sexto filme é um filme muito forte, muito bacana,
que é Até o Último Homem. Esse filme ele é baseado em fatos reais. É um jovem cristão que ele se alista no exército com o objetivo de ir para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de lutar pelo seu país e de salvar vidas. Só que um tempo atrás ele tinha feito um pacto com Deus que não poderia tocar em armas. Então ele se alista ao exército e lá ele é muito humilhado, né, tanto pela fé dele e pelo fato dele não tocar em armas. Então as pessoas ali daquele acampamento via ele como um covarde. Resumindo, ele foi para a guerra e ele surpreendeu a todos. Vocês não têm ideia do que esse jovem ele fez na Segunda Guerra Mundial. Esse filme, como eu disse, foi baseado em fatos reais. Bom, o conselho que eu dou para vocês, sinceramente, se você é menor de 18 anos e não gosta de violência, eu aconselho a você não assistir, mas se você quer saber mesmo a história desse filme, que é impactante, assista, sabe? Porque vai mexer muito com cada um de vocês. E o 7º filme que escolhemos é Escrevendo uma Nova Vida. O filme conta a história de uma jovem que é muito rebelde e ela começa a receber cartas de uma pessoa desconhecida e os textos das cartas começam a encantar ela. Então ela vai em busca dessa pessoa, procura saber quem é essa pessoa que está mandando essas cartas. E aí ela encontra um senhor que mora num abrigo. E aí ela começa a conversar com ele, saber a história dele, e aí as experiências dele começam a mexer com ela. A partir dali ela começa a ter uma visão diferente da vida e começa a encarar a vida de uma forma bem diferente. É bacana o filme, tem uma história legal, uma reflexão bacana, e eu acredito que vocês vão curtir bastante. E o 8º filme que nós escolhemos é Você Acredita? Você acredita? Bom, um pastor é questionado por um morador de rua sobre a sua crença em Deus. A partir daí, ele faz essa mesma pergunta para os seus fiéis. E aí, vocês não têm ideia do que vai acontecer. 12 vidas, 12 pessoas com histórias diferentes se cruzam. E vocês querem saber o que vai acontecer? Então assista o filme, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, assim como eu gostei. Bom, o 9º filme é Marcado pela Promessa. Esse filme é muito bacana, ele é baseado na história de José, então retrata a história de um jovem que ele desperta o ódio dos irmãos por ser muito querido pelo pai. Então os irmãos, com raiva e inveja dele, acabam espancando e expulsando ele da fazenda onde eles moram. Então ele acaba indo embora da cidade muito machucado e acaba começando uma nova vida em uma outra cidade. Nessa nova cidade, ele acaba arrumando emprego, ele passa por diversas situações, acaba sendo preso, passa por muitas coisas, muitas provações que testam a fé dele, mas ele não deixa de confiar em Deus. E aí ele começa a descobrir que tudo aquilo que ele passou tem um propósito. Deus permitiu que ele passasse por aquilo por um motivo muito interessante que ele veio descobrir depois. É uma história muito bacana, porque ele nos mostra que independente do que passarmos, a gente nunca pode deixar de confiar em Deus, porque Ele sabe, Ele tem planos e propósitos perfeitos para a nossa vida. E o 10º filme é o filme A Virada. A Virada conta a história de um vendedor. Na verdade, ele é dono de uma loja, né? Uma loja de carro. Só que ele é um vendedor desonesto. Além disso, ele não dá atenção nem à esposa, nem ao filho. E ele se endivida muito e chega ao fundo do poço. Todos nós, quando estamos passando por uma situação difícil, né, a gente acaba nos aproximando mais de Deus, buscando mais a Deus. Foi o que aconteceu com ele. Quando ele estava no fundo do poço, ele reconheceu que precisava de Deus e ele fez um voto com Deus que a loja não seria mais dele, e sim de Deus. E que a partir daquele dia tudo ia mudar. Ele ia trabalhar honestamente e ele passou a confiar em Deus. E sabe o que aconteceu? Algo extraordinário aconteceu na vida dele, que esse filme vai ajudar muito a vocês a refletirem, tá certo? Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar os 10 filmes que nós escolhemos aqui no box de informações. Assistam. Eu tenho certeza que vocês vão tirar reflexões, vão poder refletir e tirar lições interessantes. E é isso aí, gente. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, Deixe seu gostei. deixa aqui nos comentários também, né, quais são os filmes que
você já assistiu, que vocês gostaram, tá certo? É isso e tchau!